Trazendo o que é destaque quando falamos sobre a guerra entre Israel e Hamas, que completa um mês. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou sobre o assunto, disse que Gaza está se tornando um cemitério para crianças. Vamos acompanhar. Gaza is becoming a graveyard for children. Hundreds of girls and boys are reportedly being killed or injured every day. More journalists have reportedly been killed over a 4-week period than in any conflict in at least 3 decades. More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization. Vamos falar sobre isso. Seguimos a nossa conversa com Orián Fancelli, especialista em relações internacionais, conosco nessa edição. Orián, acompanhando declarações internacionais, também as imagens que chegam nesse momento da faixa de Gaza, também da passagem de Rafah, da fronteira entre Israel e Líbano, monitorando o que acontece agora. Orián, acompanhamos a declaração de Antônio Guterres, uma declaração forte, principalmente também quando a gente acompanha os números, quando falamos da guerra entre Israel e o Hamas, o número de crianças mortas por conta dos intensos bombardeios que estamos acompanhando nos últimos dias. Em que medida esse cenário, essa crise humanitária que a gente está acompanhando na região, pode forçar as pausas humanitárias? Possibilidade que foi agora levantada pelo próprio primeiro-ministro de Israel e pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Netanyahu, ele acabou de falar, disse hoje que o país está aberto a pequenas pausas humanitárias táticas, o que é um bom sinal e que significa que essas pressões internacionais, principalmente vindas daqueles parceiros principais, países da Europa, Estados Unidos, tem de alguma maneira, ou pelo menos em alguma intensidade, funcionado. O que a gente viu nos últimos dias também, Carol, foi ali um intervalo menor, acredito que foi no domingo, ou no sábado e no domingo, em que Israel decidiu fazer algumas pausas específicas para que a população da parte norte da faixa de Gaza deixasse a região rumo à parte sul. Então a gente viu primeiro uma pausa de 3 horas específicas e depois de mais 4 no dia seguinte. Isso é algo que deveria acontecer, até mesmo porque essa crise que está começando, ou seja, que já dura algumas semanas em Gaza, tem afetado não só a população do Hamas, mas a população civil, que é a grande maioria. Muito importante frisar aquele número de que é estimado, de acordo com dados da inteligência americana, que o Hamas tem aí apenas 30, 40 mil membros, sendo que Gaza tem 2,5 milhões de pessoas. Então, você punir uma população de mais de 2 milhões por conta de 30, 40 mil, não é muito justificável, não. Levanta-se essa possibilidade de pausas humanitárias, Orián, mas cessar fogo, quais são as chances dele acontecer? Netanyahu descartou completamente cessar-fogo, porque o cessar-fogo ele remete a algo mais longo, mais duradouro. A gente viu em outras guerras ao longo da história cessar-fogo de anos, de até décadas. E isso ele não cogita porque desde que o Hamas fez aqueles ataques contra Israel, ficou comprovado que Israel não vai ter sossego enquanto o Hamas existir. Então o objetivo é acabar com o Hamas e o governo de Israel acredita que um cessar-fogo daria apenas tempo para o Hamas voltar a se preparar, ou se reequipar, se reorganizar. Então, pausas humanitárias é algo, sim, a ser discutido. Inclusive, Estados Unidos mudaram de opinião em relação a isso, mas cessar-fogo, eu acredito que é algo que, pelo menos nesse momento agora, pode ser descartado. Inclusive, destaca uma outra declaração, Orián, de Benjamin Netanyahu, quando ele diz que essa não é uma guerra local, e sim uma guerra global. Tem cálculo político nessa declaração? Com certeza. A gente pode comparar esse tipo de declaração com aquelas mesmas declarações que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, fazia, mobilizando o mundo, querendo sempre dizer que era uma guerra do bem contra o mal, de todos contra todos, que era uma guerra naquele contexto da Rússia e Ucrânia, de democracia versus autocracia ou versus ditadura. E agora o Netanyahu ele tenta criar esse parâmetro de que é uma guerra de uma democracia
contra o terrorismo, e isso querendo sempre estabelecer uma relação com aqueles outros grupos terroristas islâmicos, né? Al-Qaeda, Estado Islâmico, para não perder o apoio desses países que têm cobrado uma responsabilidade humanitária de Israel.